Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e visualizações. E isso, pessoal, para mim é muito importante, porque fará com que o YouTube compartilhe ainda mais os vídeos aqui na plataforma e todos, portanto, consigam ter mais acesso de maneira mais facilitada a esses vídeos, ao conteúdo que eu coloco aqui e, portanto, todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário de maneira gratuita e democrática e assim consigam se preparar para os próximos exames, em especial o nosso 40º exame de ordem, a segunda fase, que nos aguarda já no próximo domingo. Pessoal, gostaria de fazer uma observação que eu já fiz num dos últimos vídeos, aqueles vídeos curtos que geralmente coloco aqui no canal. Hoje, que eu estou gravando, dia 9 de maio de 2024, como vocês sabem, a prova vai ser no próximo domingo, sem ser esse agora, no próximo. Vendo aqui no calendário, vai ser dia... esse domingo agora vai ser dia 12, o próximo é dia 19. Então vai ser dia 19 de maio, hoje é dia 9, de maio que eu estou gravando o vídeo. Dia 19 de maio, então sem ser esse domingo, o próximo, 19 de maio de 2024, vai ser aplicada a segunda fase do 40º exame de ordem para todo o Brasil, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por um período de enchentes muito forte. Então, o Conselho Federal da OAB emitiu há 2 dias atrás uma nota oficial dispensando o estado do Rio Grande do Sul para a aplicação da segunda fase da OAB, e para esse estado vai ser aplicada uma prova específica em uma outra data. Mas na maioria dos estados vai ser aplicada a prova no dia combinado, 19 de maio. Lembrando que o exame é unificado, aplicado para todo o país, uma única prova. Tudo bem? Pessoal, então nós hoje vamos continuar o nosso exercício de análise de peças, mas hoje nós vamos analisar mais o gabarito mesmo, tá? O gabarito e identificar a peça cabível. Inclusive, vocês vão ver que essa peça processual nós já analisamos em uma aula anterior, a formatação dessa peça. É uma peça, inclusive, que a gente fala muito aqui, mas a gente vai ainda descobrir qual que é essa peça que é aplicada ao caso concreto. Nós vamos analisar o caso em conjunto, ler em conjunto o que ele está querendo dizer, para poder identificar a peça cabível e aí sim ver a fundamentação que o gabarito espera que vocês coloquem na peça, e aí a gente pode comentar como que se estrutura essa peça do seu início, meio e fim, tá bom? Então, pessoal, vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar o slide de apresentação e nós vamos começar o nosso exercício de identificação de peça. Perfeito? Muito bem. Colocando a minha imagem aqui no lado, ampliando o meu slide de apresentação. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula de identificação de peças, para que a gente esteja bem treinado para a segunda fase. Então, hoje é a aula 24 e nós vamos analisar o exame mais recente que temos até agora. Como nós vamos prestar, vocês vão prestar o 40º exame de ordem já daqui a 2 dias, daqui a 2 semanas, dia 19 de maio. Então, vocês vão prestar o 40º exame. O exame anterior, o 39º exame de ordem, a segunda fase caiu no início desse ano. Então, a primeira fase dele caiu no final do ano passado, 2023, e a primeira fase foi aplicada em janeiro de 2024. Então, é uma prova recente, a mais recente que nós temos, já divulgada pelo edital, para vocês analisarem um caso que caiu e a gente identificar a peça. É importante, pessoal, é fundamental que vocês analisem as últimas peças, as últimas questões aqui, as últimas provas aplicadas pela banca, e somente assim vocês vão conseguir, analisando as questões de peça e questões, somente assim vocês vão conseguir ter esse preparo melhor para a nossa segunda fase do exame. Tudo bem? Pessoal, como vocês sabem aqui, eu geralmente comento as questões dos últimos exames, mas pelo visto eu não comentei do 39º exame. Eu só comentei basicamente por cima do 38º, 37º, mas não comentei do 39º aqui com vocês para essa aula, para essa sessão de aulas que nós estamos tendo. Então, nós vamos comentar a fundo essa questão que faltou, para a gente comentar a questão da peça prático-profissional. Nós vamos ler em conjunto e aí nós vamos identificar a peça.
Aqui está a minha imagem no lado e vocês vão ver que a imagem vai tapar uma parte da questão aqui quando eu apresentar o slide. Mas eu vou retirar a minha imagem na hora da leitura, nós vamos ler em conjunto com atenção e depois eu coloco novamente minha imagem para a gente começar esse diálogo. Perfeito? Vamos começar. Vamos analisar o que o enunciado trouxe para a gente desse exame. O que será que o enunciado trouxe para nós aqui, os elementos para a gente identificar a peça? Vou tirar a minha imagem e vamos fazer agora a leitura com atenção. Vamos lá. Pedro de Camões, residente e proprietário de imóvel no município Alfa, comarca judicial da Vara Única, foi surpreendido ao receber, no dia 15 de abril de 2022, em sua residência, uma notificação com guia de recolhimento de contribuição de melhoria lançada em seu nome como contribuinte, por ser proprietário de tal imóvel no valor de R$15 mil, emitida pela Secretaria de Fazenda Municipal. Tal valor deveria ser pago em até 3 parcelas iguais, mensais, sendo que a primeira, ou cota única, venceria em 15 dias, dia 30 de abril de 2022. O referido tributo foi instituído pela Lei Municipal nº 12.345 de 2022, publicada no dia 10 de janeiro de 2022. Ao examinar os termos da lei e do edital prévio a que se referia a contribuição de melhoria, Pedro verificou, primeiro, que o tributo havia sido instituído pouco mais de 90 dias antes de receber a notificação de pagamento pela guia de recolhimento referente à obra realizada no ano anterior. 2. Que o imóvel de sua propriedade se encontrava no bairro Beta, diverso e bastante distante do bairro Gama, local da realização da obra pública de iluminação, arborização e recuperação do Parque Municipal da Liberdade, objeto de exação custeada pelos cofres da municipalidade. 3. Que o valor cobrado de R$15 mil representava mais de 10 vezes o valor de seu imóvel no último ano, e que a pequena valorização de seu imóvel no ano transcrito seria mera decorrência do mercado imobiliário daquela cidade. 4. Que o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital ultrapassava o valor total de custos de obra em 50%. Pedro de Camões, então, o contrata ou a contrata como advogado ou advogada, que está me ouvindo, para defender seus interesses de não ter que pagar tal tributo, registrando que está em vias de efetivar a venda de seu imóvel, que, por isso, deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados, e que será necessário contratar um perito imobiliário para emitir laudo pericial a fim de demonstrar que a pequena valorização de seu imóvel em nada tem a ver com a obra pública realizada. Diante dos fatos expostos, redija a medida judicial cabível para que seu cliente não tenha que pagar tal tributo, com atenção às solicitações por ele feitas quando lhe contratou. Observação, valendo 5 pontos nessa questão, uma observação. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui na questão para estes itens que foram percebidos pelo nosso cliente Pedro de Camões, que recebeu uma cobrança que ele considera indevida em sede de contribuição de melhoria no valor de R$15 mil. Ele está recebendo essa cobrança do município Alfa. E ele percebeu alguns vícios desse tributo. O primeiro deles, como foi apontado, que o tributo havia sido instituído pouco mais de 90 dias antes de receber a notificação de pagamento pela guia de recolhimento, referente à obra realizada no ano anterior. Então, houve uma não observância do prazo. Ele deveria somente ser cobrado de um tributo, pelo menos no prazo aí, uma vez instituído por meio do lançamento,
ele teria um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou para realizar alguma ação judicial ou administrativa para questionar esse tributo já instituído. Porém, o prazo aqui foi mais de 90 dias antes de receber a notificação. Então, houve algum vício de prazo aqui. Um outro ponto que ele observou, que o imóvel de sua propriedade se encontra num bairro diferente, no bairro Beta, diverso e bastante distante do bairro Gama. Então, como nós já sabemos, pessoal, até vou colocar a minha imagem aqui, qual que é a natureza da contribuição de melhoria? Você cobra a contribuição de melhoria quando existe o fato gerador, que é o melhoramento, o acréscimo, a valorização imobiliária em decorrência de obra pública realizada. Então, se o município realizou uma obra pública que ocasionou, como consequência, a melhora, o acréscimo, a valorização daquele imóvel, então vai ser cobrada a contribuição de melhoria. Entretanto, essa obra foi realizada em um local diferente do imóvel onde reside o nosso cliente Pedro de Camões. Então, existe localidade distinta. Claro, é no mesmo município, mas são bairros diferentes. Então, como é que ele pode cobrar sobre todos os habitantes do município sobre um fato que só beneficiou algumas pessoas e não todas? Aí fica o questionamento. Aí ele continua pontuando alguns outros vícios também aqui em relação a isso. O vício 3, por exemplo, que o valor cobrado de R$ 15.000 representa mais de 10 vezes a valorização de seu imóvel no último ano, e que a pequena valorização de seu imóvel no ano transcrito seria mera decorrência de mercado imobiliário daquela cidade. Então ele percebeu que houve um acréscimo indevido e que está sendo cobrado um valor acima do necessário. A contribuição de melhoria, pessoal, para quem não se lembra, quando a gente teve essa aula, ela só pode ser cobrada sobre o valor da obra efetivada para beneficiar aquele imóvel. Ela não pode ter uma superfaturação, não pode haver um valor acima da base de cálculo que deveria ser cobrada, sob pena do tributo ser ilegal e, portanto, poder ser anulado por via judicial. E o quarto ponto que ele apontou aqui, como vício dessa contribuição, a questão diz o seguinte, que o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relativos no edital ultrapassa o valor total de custo da obra em 50%, como eu falei. Ele já ultrapassa, inclusive, até o valor da própria obra. Além de ultrapassar o valor que ele percebeu da valorização imobiliária dele, que não foi em decorrente de obra, e sim de valorização imobiliária do mercado financeiro, além disso, houve o valor da obra que está sendo cobrado sobre essa contribuição de melhoria está acima do que foi o real custo da obra. Então, Pedro de Camões percebe que existe bastante vício aqui, muitos vícios nessa contribuição de melhoria cobrada pelo município Alfa. E aí ele contrata você que está me ouvindo como advogado ou advogada do caso para, pelas vias, no caso, devidas, efetuar... eu vou até ler aqui a questão, desculpa, pessoal. Ele diz o seguinte, Pedro de Camões, então, o contrata como advogado para defender seus interesses de não ter de pagar tal tributo. Então, ele não quer pagar um tributo. Então, você já acende uma coisa aqui na cabeça, já acende uma ideia. Pera lá. A demanda que ele quer é não pagar o tributo. Então, o tributo já foi lançado. Se o tributo já foi lançado, estamos falando numa fase pós-lançamento tributário, e não antes. Então, aqui não cabe, por exemplo, uma ação declaratória, nem um mandado de segurança preventivo. Quando a gente fala pós-lançamento, embora aqui não falou de execução fiscal, então, antes da execução, mas pós-lançamento, ou eu posso propor, por exemplo, uma ação anulatória de débito fiscal, ou um mandado de segurança repressivo. Só que o mandado de segurança, pela Lei 2016 de 2009, ele exige que não possa haver dilação probatória. Ele serve justamente, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo. Portanto, o mandado de segurança não pode ser cobrado, não pode ser exigido, não pode ser... Eu perdi a palavra aqui, mas vocês estão entendendo. O mandado de segurança ele não pode ser proposto se houver a necessidade de dilação probatória. Então, se houver a necessidade de constituir prova no processo, o mandado de segurança não pode ser proposto como uma demanda judicial cabível. Tanto o mandado de segurança repressivo, que vem depois do lançamento, como o mandado de segurança preventivo, que vem antes do lançamento.
Então, grave uma coisa, segundo a Lei 2016 de 2009, mandado de segurança, que é um remédio constitucional, serve para proteger direito líquido e certo. Um direito que, portanto, não demanda dilação probatória, que já é comprovável por si mesmo. Já há um documento já constituído que comprova aquele direito. Então, para proteger aquele direito líquido e certo em face de um abuso do Estado, eu proponho um mandado de segurança. Aqui, ele não quer pagar o tributo, só que ele está querendo constituir provas, inclusive porque ele quer que seja emitido documentos e certidões. Até a própria questão disse isso aqui no final. Ela diz o seguinte: registrando que está em vias de efetuar a venda de seu imóvel, que, por isso, deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraços, e o que será necessário contratar um perito imobiliário para emitir laudo pericial, a fim de demonstrar que a pequena valorização de seu imóvel em nada tem a ver com a obra pública realizada. Então, o que ele quer? Ele quer produzir, inclusive, prova pericial para que o perito analise a condição do seu imóvel e veja que a valorização do imóvel dele, que ele percebeu, o Pedro de Camões, não tem nada a ver com a obra pública realizada pelo município Alfa. Portanto, no anexo de causalidade entre a obra pública realizada pelo município Alfa e a valorização do imóvel de Pedro de Camões. Então, nós temos aqui uma separação de dois fatos. Não há um fato gerador que ocasionou a valorização imobiliária do Pedro de Camões. A valorização imobiliária, como a própria questão já disse, decorre em virtude de operações no mercado e não em virtude da obra pública realizada pelo município. Portanto, não há fato gerador para a cobrança de contribuição de melhoria. E outra coisa, a questão já falou que ele vai precisar produzir laudo pericial. Então, se há dilação probatória, não pode mandado de segurança. Se não pode mandado de segurança numa fase pós-lançamento tributário, qual que é a demanda cabível aqui? Será que aqui é uma ação de consignação em pagamento? Não, porque ele não está questionando nenhum pagamento, não está querendo pagar nada, ele justamente não está querendo pagar o tributo. Então não se trata de uma ação de consignação em pagamento. A ação de repetição de indébito seria o caso? Não, por quê? Porque a ação de repetição de indébito é quando ele já pagou o tributo, que não é o caso aqui, quando ele já pagou o tributo, só que acima do necessário. Então, como o pagamento ainda não foi feito, não se trata de ação de repetição de indébito tributário. Então, se não é uma ação de repetição de indébito e não é uma ação de consignação em pagamento, se ele só quer não pagar o tributo que já foi lançado, qual que é a ação cabível para esse caso? Ação anulatória. Mais um exemplo aqui de ação anulatória, que foi a última peça aí que caiu no 39º exame. Então, a demanda cabível para a nossa peça aqui, que nós vamos propor para o nosso cliente, Pedro de Camões, é uma ação anulatória de débito fiscal. Perfeito? Agora, será que cabe tutela de urgência para essa ação? Porque ele está, inclusive, dizendo que vai precisar da emissão de uma certidão para que ele possa vender o seu imóvel de maneira regular e sem constar algo como negativado com o fisco. Ou seja, o Pedro de Camões ele quer uma certidão que comprove que ele está quitado com as obrigações tributárias e que, portanto, ele não tem nenhuma dívida. E se ele tem uma dívida, ele está questionando na via judicial. Portanto, ele não está agindo de má fé. E essa certidão, que a gente chama de certidão positiva, com efeito de negativa, ela é positiva por quê? Porque consta que há um débito que ele precisa pagar. Mas com efeito de negativa, por quê? Porque mesmo constando esse débito, ele está questionando pela via judicial. Portanto, ele não está agindo de má fé. E por que ele precisa dessa certidão positiva com efeitos de negativa? Para que ele justamente coloque o seu imóvel, a sua casa, para ser vendida no mercado imobiliário. E para isso ele precisa estar com todos os documentos em dia, inclusive essa certidão. E como ele precisa em caráter de urgência que o fisco emita essa certidão positiva com efeito de negativa, como é que ele faz? Ele propõe essa ação anulatória com pedido de tutela de urgência, mostrando ao juiz o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora, dizendo assim: excelência, eu preciso urgente desse documento, essa certidão positiva com efeito de negativa. Então, esse documento urgente eu vou precisar. Então, eu vou demandar por meio de uma decisão, por meio de um pedido de urgência, que a gente chama de tutela de urgência. Se fosse um mandado de segurança, a gente chama de pedido liminar. Mas aqui, como é uma ação judicial comum, uma ação anulatória, a gente chama de tutela de urgência ou tutela antecipada.
Então, com base no CPC, eu vou mostrar a fumaça do bom direito, o perigo na demora e peço para que o juiz aprecie o caso e conceda o quanto antes o meu pedido para que o meu cliente, Pedro de Camões, tenha essa certidão e consiga, sem prejuízo, vender o seu imóvel. Perfeito? Então, qual que é a demanda cabível que nós vamos propor aqui na nossa questão para o Pedro de Camões? É uma ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência. Essa é a peça que nós vamos analisar hoje, o gabarito que a Banca FGV divulgou. E quais são os argumentos que a Banca FGV trouxe para esta ação? Qual que é a formatação de uma petição inicial? Lembra que nós já estudamos sobre isso com base no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 319, pessoal, do CPC 2015, fala de toda a formatação de qualquer tipo de petição inicial, inclusive de uma ação anulatória. Então, nós temos aquela parte do endereçamento, logo após vem a qualificação das partes, depois vem a parte dos fatos, a parte da tutela de urgência, a parte do direito, a parte do pedido e, por fim, eu fecho a peça processual. Perfeito? Então, quais seriam esses elementos que nós devemos trazer na nossa ação anulatória? Vamos analisar, então, em conjunto o gabarito divulgado pela banca. Bom, como nós vimos, e a própria banca confirmou, a demanda que nós vamos propor, então, é uma ação anulatória de débito fiscal. A medida judicial cabível é a ação anulatória, dado a sua natureza desconstitutiva, tendo por objetivo desconstituir o lançamento tributário que já está definitivamente constituído, reputando ilegal ou irregular pelo contribuinte. E eu fiz uma questão, pessoal, de grifar aqui em amarelo uma informação. Não cabe mandado de segurança, pois o enunciado deixa claro que haverá necessidade de dilação probatória no curso do processo. Então, no curso do processo, não pode haver dilação se houver mandado de segurança, segundo a Lei 2016 de 2009. Então, se não cabe mandado de segurança repressivo, qual que é a ação cabível nesse caso? É a ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência. O objetivo da ação é desconstituir o lançamento referente à contribuição de melhoria descrita no enunciado, conforme artigo 38 da Lei 6.830 de 80. Pessoal, mesmo que essa Lei 6.830 de 80 seja a Lei de Execuções Fiscais, que é a famosa LEF, aqui nós não estamos numa fase de execução. É que a ação anulatória ela só é prevista nessa lei, no artigo 38 da Lei 6.830 de 80. Mesmo sendo uma lei de execuções fiscais, a ação anulatória é proposta antes da execução. Então, não foi proposto nenhuma execução fiscal aqui na questão. A questão não falou que foi inscrito em dívida ativa nenhuma dívida tributária. Então, nesse caso, não se trata de execução. É que, infelizmente, a ação anulatória não é prevista no CTN como deveria ser. Ela é prevista apenas na Lei de Execuções Fiscais. É por isso que vocês têm que citar, se cair uma ação anulatória de novo ou uma questão dissertativa, vocês têm que citar o artigo 38 da Lei 6.830 de 80, que fala das hipóteses de aplicar essa ação anulatória. A ação deve ser endereçada, né, lá em cima o endereçamento, como é que eu coloco, né? Como nós já aprendemos, inclusive, numa petição inicial. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Única da Comarca do Município Alfa. Como eu sei disso? Porque a questão já trouxe essa informação para nós. O processo, né, no caso, está na Vara Única da Comarca do Município Alfa. Só existe uma vara judicial nessa comarca. Então, você coloca excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Única da Comarca do Município Alfa. Esse é o endereçamento, a parte inicial lá, o caput, né, a cabeça da sua petição inicial começa com a saudação ao juiz. Então, a ação deve ser endereçada à Vara Única da Comarca do Município Alfa, onde está localizado o imóvel, sendo de competência da Justiça Estadual, por se tratar de tributo municipal em questão. É autor Pedro de Camões e réu o Município Alfa, ente federado instituidor do tributo. Logo abaixo da parte da qualificação das partes, né, que vocês vão qualificar, conforme lá o artigo 319 do CPC, que está dizendo o que deve conter na qualificação. Então, logo abaixo do endereçamento, você deixa um espaço de 7 linhas entre o endereçamento e a qualificação das partes. Aí você começa a qualificar as partes.
Primeiro o autor, que no caso é o nosso cliente, Pedro de Camões, aí você coloca nacionalidade, estado civil, residência, tudo aquilo que é constado no artigo 319. Aí vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, em face de quem? Do município, da fazenda pública do município Alfa. Então, essa ação anulatória eu vou propor em face do município. E aí a questão continua dizendo no seu gabarito. A ação deve ser endereçada à vara única da comarca do município Alfa, onde está localizado o imóvel, sendo de competência da Justiça Estadual por se tratar de tributo municipal. É autor Pedro de Camões e o réu é o município Alfa, ente federado instituidor do tributo. Os fatos devem ser descritos brevemente nos termos colocados pelo enunciado. Na parte do mérito, que vem logo após a parte dos fatos e da tutela de urgência, que é a parte do direito ao fundamento da peça, o examinando deve ser capaz de identificar que, primeiro, o tributo, ainda que tenha obedecido à anterioridade nonagesimal, violou o princípio da anterioridade tributária do exercício financeiro seguinte, de modo que só poderia ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, houve uma infração ao princípio da anterioridade nonagesimal, que respeita o prazo ainda no mínimo de 90 dias, que não deve ser ultrapassado, que não deve ser desrespeitado, conforme o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Um outro fator que você tem que colocar na fundamentação dessa peça. O fato gerador da contribuição de melhoria será necessariamente ligado à valorização do imóvel do contribuinte, conforme o artigo 81 do CTN. Ora, a distância do imóvel de Pedro em relação ao local da obra, outro bairro, faz com que seu imóvel não seja valorizado em decorrência dessa obra pública. E 3. Ainda que o imóvel houvesse se valorizado em razão desta obra pública, o que não ocorreu por conta da distância, o valor cobrado de R$15 mil estava bastante além, ou seja, estava mais de 10 vezes, da efetiva valorização do seu imóvel no último ano, conforme também diz o artigo 81 do Código Tributário Nacional. A contribuição de melhoria tem como limite total de cobrança a efetiva despesa total realizada pelo ente instituidor, conforme também artigo 81 do CTN. Logo, o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital não poderão ultrapassar o valor total do custo da obra em 50%. E não foi o caso. Aqui o caso, ele até percebeu, Pedro de Camões, que o valor que está sendo cobrado em sede de contribuição de melhoria está acima de 50% do valor da obra. Portanto, está sendo superfaturado o valor do tributo e está, portanto, confiscando excessivamente os bens dos contribuintes. Por isso que viola a legislação. Então, mais uma vez, repetindo essa última parte do gabarito, ela diz que a contribuição de melhoria tem como limite total de cobrança a efetiva despesa total realizada pelo ente instituidor, ou seja, o valor da obra realizada. É isso que vai ser calculado a contribuição de melhoria. Acima disso, já está sendo cobrado um valor excessivamente alto do contribuinte. Mas como ele não pagou, pessoal, e aí que vem a dica, cuidado. Como o nosso cliente Pedro de Camões, segundo a questão, não pagou ainda esse tributo que está sendo cobrado acima do devido, se ele não pagou, o que ele pode propor contra esse tributo? Ação anulatória. Mas se ele pagou um valor excessivo, ou seja, acima do devido, e ele quer a restituição desse valor que ele pagou a mais, aí no caso não seria ação anulatória. Aí o que ele propõe? Uma ação de repetição de indébito tributário. Tudo bem? A formatação de toda a petição inicial é a mesma, mas as causas são diferentes. Por isso que eu chamo a atenção. Ação anulatória é uma coisa, ação de repetição de indébito tributário é outra. Perfeito? Logo, o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital não poderão ultrapassar o valor total do custo de obra em 50%. Outras considerações que nós podemos fazer aqui sobre o caso. Considerando-se que Pedro de Camões está em vias de efetivar a venda do seu imóvel e que, por isso, deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados, o examinando
deve requerer antecipação de tutela, como falei, a tutela de urgência, demonstrando a existência dos requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora, de modo a poder se abster de efetuar qualquer recolhimento a título desta contribuição de melhoria, e também pode pedir a suspensão, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário conforme o artigo 151, inciso 5 do CTN. Lembre-se sempre desse artigo, pessoal. Uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário é a concessão de tutela antecipada em sede de ação judicial. E quem diz isso é o artigo 151, inciso 5 do CTN. Lembra que a gente estudou aqueles termos do artigo, que é o moderecopa? Moderecopa. E dessas siglas, a concessão, esse moderecopa, esse CO é a concessão. Concessão ou de medida liminar em mandado de segurança ou de tutela de antecedência, tutela de urgência, aplicada às demais ações judiciais, a exemplo da ação anulatória de débito fiscal. Então, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, do Código Tributário Nacional, pode-se pedir a suspensão, a pausa da cobrança desse tributo. Nos pedidos para finalizar a petição, deve o examinando requerer aquilo que tipicamente é previsto pelo CPC para uma ação anulatória tributária, indicando também o pedido de produção de provas, sobretudo a pericial, além de respeitar as normas de fechamento da peça. Então, pessoal, na parte dos pedidos é importante a gente lembrar que, primeiro, você pede, como tem aqui uma tutela de urgência, primeiro você pede a concessão de tutela de urgência, depois você pede que a parte contrária seja citada para apresentar a sua defesa no prazo legal, depois você pede que a parte contrária também seja condenada pelos honorários de sucumbência, e aí lá no final dos pedidos você diz que a parte, no caso o nosso cliente, Pedro de Camões, não tem interesse em participar de audiência de conciliação, prevista até no artigo 319, porque a matéria em questão é direito público indisponível, no caso, o direito tributário, e, portanto, não pode ser objeto de autocomposição. Então, ele dispensa, no caso, Pedro de Camões, dispensa a participação em audiência de conciliação. E aí, no final, como toda peça processual, a gente fecha com aqueles termos. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado ou OAB. Perfeito? Aqui no canal até mostrei um modelo disso para vocês. Então, eu coloco termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Sem inventar nomes, nem dados, nem números. Apenas assim de maneira crua e reta é que assim vocês vão conseguir a pontuação. Aí vocês fecham a peça processual com esses termos. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Perfeito? Aí vocês fecham a estrutura da peça. Então, tudo começa lá no início da peça, pessoal, com o endereçamento, dá-se um espaço, depois começa a qualificação das partes, do autor e do réu, e aqui que você vai colocar por extenso o nome da sua peça, que é ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência. Abaixo da qualificação vem a parte dos fatos, o que ocorreu no caso. Vocês vão ler novamente a questão e resumir com as suas palavras. Logo após os fatos vem a parte da concessão de tutela de urgência ou antecipada, e aí vocês apresentam os motivos por que aquela tutela precisa ser atendida o mais rápido possível. Abaixo da tutela nós temos a parte do direito, a parte do mérito. E nessa parte do mérito, pessoal, vocês vão colocar todos os fundamentos que o próprio gabarito já trouxe. Por fim, vocês fecham o pedido. Colocam termos em que pede-se deferimento. Vocês colocam no pedido lá no início. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência a concessão dos seguintes pedidos. Aí vocês elencam cada um dos pedidos em letras ou em números. Aí primeiro vocês pedem a concessão de tutela de urgência, depois a citação da parte contrária, a condenação da fazenda do município, a fazenda pública do município a pagar honorários de sucumbência, e no final vocês dizem que o cliente de vocês, Pedro de Camões, não tem interesse de participar da audiência de conciliação prevista no artigo 319 do CPC. Aí vocês finalizam a peça, embaixo vocês colocam termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Perfeito? Aí vocês fecham a peça processual de vocês e conseguem a pontuação para essa primeira parte da prova. Perfeito? Muito bem.
E é isso, pessoal. Espero que esse gabarito tenha ajudado vocês a compreender aqui, pelo menos os aspectos gerais de ação anulatória. Para quem está me acompanhando no canal, sabe que a ação anulatória cai muito em segunda fase, ou em peça processual, ou em questão dissertativa. Então, sempre tem alguma coisa na prova que vai perguntar algo a respeito de ação anulatória de débito fiscal e, no nosso caso, com pedido de tutela de urgência. Pode cair alguma questão a respeito e é importante que vocês saibam responder, não só na peça, mas nas questões escritas, como é a fundamentação para cada uma dessas demandas, tudo bem? Então, é importante que vocês tenham essa noção e grifem os artigos que citei aqui, pessoal, no gabarito. É importante que vocês deixem grifado aí no vademecum de vocês, porque vocês vão precisar depois desse vademecum para consultar no dia da prova. Perfeito? Muito bem. Tirando aqui do slide de apresentação, ampliando aqui a minha imagem. Pessoal, agradeço então a todos pela atenção. Desejo bons estudos a todos. Se vocês precisarem de ajuda, estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês no que for necessário. Se vocês quiserem o material que eu passei aqui no canal, por favor, avisem aqui nos comentários, deixando o e-mail de vocês também aqui nos comentários, que aí eu compartilho com vocês o material, não só dessa aula, mas das aulas anteriores, como vocês quiserem, seja em versão PowerPoint ou em versão PDF. Perfeito? Pessoal, agradeço a todos pela atenção, bons estudos e no que precisar estou à disposição. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.